Nova Manhã. Entrevista do dia. Para a última participação de hoje, está aqui no estúdio o Antônio Luceni, que é artista visual e arte educador, professor de artes do Instituto Federal de São Paulo e doutorando em artes pelo Instituto de Artes da Unesp. Ele também já foi diretor de cultura de Araçatuba e é membro da Academia Araçatubense de Letras. Na coluna Palavrar de hoje, o Luceni vai tratar do centenário de nascimento do digníssimo escritor português José Saramago. Bom dia, Luceni, tudo bom? Tudo jóia, Marcelo. Bom dia, Lília, bom dia a todos que nos ouvem e nos acompanham pelas mídias. Sim. Pois é, né, ainda no mote dos centenários, né, eu inaugurei a coluna falando sobre o centenário da semana de 22, mas a gente tem outras datas tão importantes quanto no campo das artes, e especificamente da literatura, hoje, que valem a pena ser citadas, né? O Saramago, eu acho que é impossível alguém não ter ouvido falar no Saramago, especialmente depois que uma das obras dele foi imortalizada pelo o Fernando Meirelles, né? Em filme, né? Em forma de filme. Então, o Saramago, assim, em novembro, faria 100 anos de nascimento, né? E ele é o único, até hoje, Nobel de Literatura em língua portuguesa. Né? Então, ele tem relevância por muitos motivos, né? Sem contar, e é o mais importante, isso, a própria obra dele. Quem não leu algum livro do Saramago, eu sugiro vivamente que o faça, inclusive para criança. Pouca gente sabe, mas o Saramago publicou um livro voltado para o público infanto-juvenil, que é a maior flor do mundo. Tem, inclusive, um vídeo, uma animação a partir dessa obra dele também. O que eu acho assim, bastante interessante na vida do Saramago, entre outras coisas, a obra dele, é que ele não tem uma formação assim acadêmica. A gente poderia fazer, inclusive, uma relação com o Machado de Assis, né? O principal nome da literatura brasileira, fundador da Academia Brasileira de Letras, não era um acadêmico, né? Não era vamos dizer assim, um letrado por formação. O Saramago também, ele tem uma formação secundária, uma formação muito incipiente, oriundo de uma família muito pobre, de camponeses e tudo mais. Ele, por si só, vai, vamos dizer assim, forjar esse escritor, essa persona da literatura, pelo gosto mesmo que ele vai ter já tardiamente com os livros, enfim, pegando emprestado, a família, no momento de doença dele, pegando livros para ele ler enquanto estava doente, na adolescência, e ele vai se formando, né, se autoformando esse escritor, esse homem das letras, né? Da década de 80, e ele escreve em várias frentes. Ele escreve poesia, ele escreve teatro, mas ele vai se destacar e vai ficar reconhecido mundialmente e nacionalmente em Portugal por conta dos romances, né? Então, entre os quais eu queria citar dois da década de 1980. O primeiro, Levantado do Chão, ele ganha o Prêmio Nacional da cidade, aliás, o Prêmio da cidade de Lisboa. Memorial do Convento, que é um outro bastante conhecido dele também. Na década de 90, né, a gente pode citar um que é bastante interessante, marcante na vida dele, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo. Esse livro vai trazer bastante polêmica e problema na vida dele, a ponto de ele se autoexilar na Espanha, porque, quer dizer, aquele Portugal muito católico, muito voltado ainda hoje para a religião católica, o cara faz um livro falando do Evangelho segundo Jesus Cristo e cria toda uma polêmica em torno de uma espécie de autobiografia contada pelo próprio Jesus. É evidente que aí vão ter nuances do cético que era, do comunista que era e tudo mais, né? E um outro que também se tornou mais popular, e aqui no Brasil especialmente por conta do filme, que é o Ensaio sobre a Cegueira, né, que é de 1998, se não me engano, o livro, mas vai ser depois tornado filme em 2008 pelo Fernando Meirelles.
O Fernando Meirelles comenta que ele ficou com medo de, no dia do lançamento do filme, o Saramago não gostar, aquela primeira, né? E o Saramago tem vídeos no YouTube, quem tiver curiosidade pode resgatar. O Saramago cai aos prantos, assim, e o Meirelles fica naquela dúvida, tá chorando porque tá horrível, tá chorando. Mas ele gostou demais do filme. E quem não assistiu ao filme também, eu sugiro vivamente. E, assim, atualíssimos, né? Tanto o livro quanto o filme, né? Que vão tratar de um conceito aí muito comum, né? São obras diferentes, mas que tratam de um conceito muito comum, que é essa tal da cegueira branca que invade a sociedade e que faz a sociedade ficar cega para uma série de questões e elementos do dia a dia que são importantes, né? A Aine falava agora há pouco sobre a gentileza, sobre a cordialidade, e coisas que para nós são tão assim básicos, né? Respeito, consideração, empatia, etc., mas que são coisas ignoradas, parece, por muita gente, né? A banalização nas relações. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão, essa sugestão de leitura para quem não conhece o Saramago ainda conhecer. Possivelmente, assim como eu fiz com a Semana de 22, eu retome esse assunto do Saramago, talvez falando de uma obra dele mais específica, tratando um pouco das características da linguagem do Saramago, né? Entre as quais o rompimento de uma pontuação convencional. Não sei se vocês já leram alguma obra dele, mas ele rompe com aquela coisa da pontuação tradicional, sim, do ponto e vírgula, da vírgula, etc., criando aqueles parágrafos extensos e por vezes confusos, né? Quer dizer, o leitor se perde nas falas, deixa daquele personagem, do narrador. Então, e eu acho que isso, porque não é uma coisa do ensaio sobre a cegueira somente. Ele começa já com o levantado do chão, lá no início da década de 80, 1980. Mas no ensaio sobre a cegueira, eu acho que ganha um quê especial, justamente pela temática do livro, né? Quer dizer, assim como as personagens no livro, o leitor também meio que se perde quando com essa coisa do rompimento da pontuação, você meio que fica cego na leitura, você não sabe quem que está falando o quê, quem que falou, e você tem que por vezes retomar a leitura algumas vezes para você se localizar no texto e aí continuar lendo. Quando eu tenho esse tipo de dificuldade, evidentemente eu levo muito tempo para ler. Então não tenho problema nenhum em dizer que eu levei quase um ano inteiro, porque eu sou o tipo de pessoa que eu tenho que ler e reler várias vezes para reter a informação, e aí eu me perco, aí eu desanimo, aí o livro fica ali no móvel de cabeceira, aí depois eu volto. Então eu levei quase um ano para ler. Mas que maravilha, porque isso é próprio, Marcelo, de grandes obras, de grandes produções. Isso não é uma coisa característica dessa ou daquela produção, mas de todas que se comprometem a ter um nível de provocação, de reflexão, enfim, de inovação que coaduna com esse tipo de dificuldade, entre aspas, de leitura. E aí você coloca Grande Sertão Veredas, por exemplo, que é outra obra que você tem essa natureza de leitura. Sim. Macunaíma, do Mário de Andrade. São obras que exigem do leitor um leitor mais eficaz, mais profundo. Então vamos lá. As 3 obras indicadas hoje por Antônio Luceni. A Maior Flor do Mundo já está aqui no meu carrinho, porque eu vou fazer com que os meus 2 rebentos leiam. O Evangelho segundo Jesus Cristo e Ensaio sobre a Cegueira, os 3 de José Saramago. E em próximas colunas você continua falando deste digníssimo escritor. Certamente. Provavelmente eu vou falar sobre A Maior Flor do Mundo, que é uma praia que eu gosto de me relacionar, a literatura infantil. Sim. Tá certo, então. Vamos lá, então. Luceni, muito obrigado por hoje. Até semana que vem. Bom dia. Bom dia, obrigado para vocês. Bom.